subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Foi uma dúvida de um inscrito aqui nosso, de um seguidor nosso, pediu para me falar sobre esse texto. Eu quero te falar que é muito simples compreender esse texto. Eu quero ler capítulo 4 de Efésios, verso 7, para você entender do que se trata. Vamos lá. O verso 7 diz o seguinte, ó: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, o verso 7 está falando daquilo que nos foi dado mediante o dom de Cristo. Aí o verso 8 diz assim, ó: por isso se diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 9, ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido às partes mais baixas da terra? Paulo está fazendo uma citação do Salmo 68, verso 18. Então, nada mais, nada menos, Paulo está explicando aqui sobre o que Cristo fez, a vitória que Cristo teve. Por exemplo, quando fala que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Isso é algo comum entre algumas cidades da época, quando eram dominadas, que o dominador pegava todos aqueles que ele havia dominado, algemava e expunham eles à vergonha, andando um atrás do outro. E aí os despojos da cidade, ele pegava, juntava e distribuía. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, e também está citando, que a Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 11, verso de número 21, sobre o valente. O valente, ele guarda a sua casa armado. Ele guarda a sua casa e ele protege tudo quanto tem. Mas quando vem um mais valente do que ele, o mais valente entra, amarra o valente e pega os despojos e distribui os despojos. É isso que Paulo disse. Cristo é o mais valente. Cristo entrou, Cristo veio aqui, manietou, amarrou o valente que era Satanás, venceu sobre a morte. Então ele expôs, ele pegou esses despojos, entre aspas, de guerra. É a linguagem que Paulo está usando. Pegou os despojos de guerra e distribuiu aos homens, porque ele tinha poder para isso. Ele tomou, ele venceu. Então, por isso que o verso 11 vai complementar dizendo: a uns ele deu à igreja como apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e a outros mestres. Então, quando Cristo vence, Cristo tem essa autoridade de distribuir aos homens os dons. É isso que está dizendo. Não foi que Cristo foi ao inferno e tomou a chave da morte. Não foi nada disso. Cristo simplesmente, com a sua morte na cruz, ele vence Satanás e a autoridade passa para ele. Por isso que ele é poderoso para distribuir dons para os homens. Ok?